Oi, turma, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre o tema de síndrome coronariana aguda, tá? Então, assim, para falar, introduzir o assunto para vocês e discutir um pouco a respeito de conduta, tratamento e como que a gente faz o diagnóstico de uma doença tão comum no nosso meio. Bom, em relação à síndrome coronariana aguda, como vocês podem ver nesse slide, a placa, né, a placa coronariana, ela se acumula ali no vaso, né, na coronária, e através disso bloqueia o fluxo sanguíneo e o oxigênio ali para o coração, gerando uma área de isquemia, né, e através disso podendo levar a comorbidades como o infarto agudo do miocárdio. A instabilização dessa placa, como que ela acontece? Em geral, a placa coronariana, ela já vai ter ali um centro lipídico, uma camada fibrosa, né, uma cápsula fibrosa, e tem as camadas ali do vaso arterial, né, a média e o lúmen do próprio vaso. Na placa estável, qual que é a diferença? Né? Na estável, a gente vai ter uma capa fibrosa mais espessa e um centro lipídico menor, em geral. Já na placa mais vulnerável, eu vou ter um centro lipídico maior e uma capa fibrosa mais fina. Então, isso predispõe, no caso de alguma lesão ali na coronária, alguma instabilização de uma placa ali, né, de colesterol formada na camada do vaso, isso, por ter uma cápsula mais fina, fibrosa, facilita o rompimento ali da parede e a formação uma placa instável, gerando a partir disso uma agregação de plaquetas e uma ativação da cascata de coagulação, e a partir disso formando ali um trombo no vaso, né? E podendo desencadear o infarto agudo do miocárdio, a síndrome coronariana aguda em si, tá bom? E com isso, o que a gente tira de ideia? Que placas mais jovens, que têm uma cápsula fibrosa mais fina, elas são mais suscetíveis à instabilização de placa do que placas mais antigas, né? Então, esse é um detalhe que chama bem a atenção, que talvez aquele doente que já tem ali placas coronarianas já há muito tempo, talvez aquela placa tenha menos chance de se instabilizar e gerar um infarto do que uma placa mais jovem, tá? Bom, em relação a fatores de risco para a síndrome coronariana aguda, o principal fator de risco é a idade. Então, à medida que o doente vai envelhecendo, todos nós, à medida que o ser humano vai envelhecendo, há uma maior predisposição a formar, a gerar placas instáveis e desencadear síndrome coronariana aguda, tá? Só que a idade é um fator não modificável, como vocês viram aí na disciplina no tema de doença arterial coronariana. Então, a idade é algo que a gente não pode mudar, né? A tendência é a gente sempre envelhecer e com isso ter uma maior predisposição. Mas existem outros fatores de risco que podem ser modificados, que podem ser controlados e com isso reduzir o risco, né, a chance da pessoa ter um evento de síndrome coronariana aguda. Dentre eles, a hipertensão arterial, né, um dos principais aí, das principais comorbidades da cardiologia que a gente vê no nosso meio, e a pressão alta, sim, mal controlada, sem um acompanhamento adequado, pode facilitar o desencadeamento de uma estabilização de placa. Diabetes, né? A diabetes também é um fator de risco, o tabagismo e a dislipidemia. Esses são os principais fatores de risco modificáveis e que a gente conseguindo mexer nesses fatores de risco, controlar essas doenças, a gente consegue reduzir a chance de uma pessoa ter um evento de síndrome coronariana aguda, tá? Existem outros fatores de risco, como obesidade, sedentarismo e tudo, que são até marcadores de risco, mas aqui eu quis entrar mais nos principais fatores de risco que a gente sempre leva em consideração no nosso doente que chega no nosso consultório, tá? Bom, então,
A síndrome coronariana aguda, ela se divide em síndrome coronariana aguda com supra de ST e sem supra de ST. A síndrome coronariana aguda com supra de ST é aquela em que o doente vai chegar no pronto-socorro com um eletro com supra, né? Então, a gente vai ver ali um supra-desnivelamento do segmento ST no eletro. Já a síndrome coronariana aguda sem supra de ST, nós vamos ver um pouquinho mais para frente em relação à alteração eletrocardiográfica e diagnóstico, mas em geral ela vai ter, o paciente pode ter um eletro normal, pode ter um eletro com infradesnivelamento de ST, mas tem alguns critérios diagnósticos. Enfim, mas ela se divide em dois tipos, angina instável e IAM sem supra. Para diferenciar os dois, basicamente, o paciente com angina instável, o meu diagnóstico vai ser pela clínica do doente. Eu vou ter, em geral, um eletro normal ou com alterações não sendo supra de ST e marcadores de necrose miocárdica negativos, esse MNM, tá? Já o IAM sem supra, eu vou ter a presença de marcadores de necrose miocárdica positivos. Também vou falar mais à frente em diagnóstico. Bom, como que é a apresentação clínica de uma síndrome coronariana aguda? Principal clínica é dor torácica. Dor torácica está presente em até 80% dos casos, tá? Como que é a dor torácica, aquela que a gente considera uma dor torácica típica? Então, a dor torácica típica ela envolve basicamente 3 critérios. Característica e localização da dor, então vai ser uma dor em geral retroesternal, pode ser precordial, a característica dela em geral é em aperto ou queimação, pode irradiar para a região cervical, para membros superiores, não só membro superior esquerdo, mas também membro superior direito pode estar relacionado com síndrome coronariana aguda, com uma dor torácica típica. Pode irradiar para dor também. Em geral, pode estar associado à desautonomia, que seria náusea, sudorese, desconforto respiratório, tá? Mas, enfim, falando apenas da dor, seria uma dor retroesternal ou precordial em aperto, e tendo fatores agravantes, que seriam piora ao esforço ou estresse emocional, e fatores atenuantes, que seriam melhor ao repouso ou uso de nitrato. Bom, em relação a isso, se o paciente tiver 3 critérios positivos, eu considero que ele tem uma dor torácica típica. 2 critérios positivos, uma dor torácica atípica. E 1 critério ou nenhum critério positivo é uma dor torácica não anginosa. Porém, no paciente com síndrome coronariana aguda, aquele em que teve uma instabilização de placa naquele momento e está evoluindo com um quadro agudo, em geral, a dor acaba sendo um pouquinho diferente em alguns aspectos. Em geral, é uma dor mais prolongada, não é uma dor de curta duração, é uma dor que dura mais do que 20 minutos em geral. Nem sempre melhora com repouso ou uso de nitrato, mas pode aliviar. Mas é porque o paciente está tendo ali isquemia miocárdica, então ele está tendo dor mais prolongada. Essa característica da angina típica é basicamente aquela da angina crônica estável. Mas eu coloquei aqui no slide para vocês terem uma ideia da característica da dor, localização, fatores de melhora ou piora, tá? Porém, o meu doente pode ter uma apresentação atípica do quadro. Como assim? Nem sempre ele pode ter dor, ou ter dor em locais não comuns. Como assim? O meu paciente pode chegar infartando no pronto-socorro com um quadro apenas de dispneia ou com uma dor epigástrica, por exemplo, que não é de tudo tão incomum. Mas existem alguns fatores, algumas pessoas que são mais propícias a ter quadro de apresentação atípica. Quem são elas? Os idosos, mulheres, diabéticos, pacientes com doença renal crônica e pacientes com quadro demencial, que acabam não conseguindo caracterizar muito bem a dor. Então, esses pacientes sempre ficarem atentos a quadros atípicos. Então, o meu paciente pode chegar no meu pronto-socorro com uma epigastralgia. Porém, sendo um paciente desse grupo, eu tenho que cogitar a hipótese de uma síndrome coronariana aguda, tá? Claro, cada caso é um caso, mas a hipótese sempre tem que estar na minha mente. Bom, em relação ao diagnóstico, como que esse diagnóstico é feito? Principal, eletro em até 10 minutos. Isso não pode ser deixado de lado. É fundamental, uma das partes mais importantes da aula. Por quê? Isso muda o prognóstico e o tratamento do meu doente.
Então, chegou um paciente no pronto-socorro com dor torácica, eu tenho que tentar fazer um eletro em até 10 minutos. Claro, a dor torácica tem inúmeras causas de dor. Meu paciente pode estar com uma simples osteomialgia, como pode estar com quadros mais graves, como a própria síndrome coronariana aguda. Porém, em alguns casos, o tempo muda, né? O tempo muda o meu prognóstico do meu doente. E a síndrome coronariana aguda é um deles. Então, eu tenho sempre que tentar fazer um eletro em até 10 minutos, estabelecer protocolo de dor torácica na minha unidade, para o paciente já chegar, já fazer esse eletro e o médico já ter o acesso a esse eletro. E mais para frente eu vou mostrar um pouco também como que isso muda na conduta. Porém, sempre lembrar que o eletro normal, ele não descarta síndrome coronariana aguda. Por quê? Lembrando daquele slide prévio, paciente com angina instável, instabilizou uma placa, teve dor torácica, ele pode vir com eletro normal. Então, sempre eu faço o eletro para eu ver se ele tem um supra de ST ou alguma coisa que me chame a atenção para a isquemia. Porém, se o meu eletro vier normal, eu não consigo descartar 100%. Eu ainda tenho que fazer mais investigação, tá? Quais são as principais alterações eletrocardiográficas que eu tenho que ficar atento no meu eletro? Então, supra ou desnivelamento de ST, bloqueio de ramo novo, isso aqui seria principalmente bloqueio de ramo esquerdo, tem algumas diretrizes já envolvendo bloqueio de ramo direito novo. O que seria isso? O paciente não tem bloqueio de ramo antes, e aí faz um eletro e aparece um bloqueio de ramo. Pode ser isquemia da região ali onde está comandando e que gere esse bloqueio. Porém, isso é algo que a gente vai falar mais aprofundado mais para frente. Eu posso ver presença de onda Q no meu eletro, posso ver alteração dinâmica de eletro. Como que seria isso? O paciente chegar, por exemplo, com um eletro normal, eu curvar o meu eletro, repetir o eletro em meia hora, 1 hora, e o paciente evoluir com um supra de ST, com uma onda Q, e isso já me chama atenção para um quadro agudo. E também presença de arritmias malignas, como fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sustentada. Bom, em relação ao eletro na síndrome coronariana aguda, nesta parte eu vou falar mais de síndrome coronariana aguda com supra de ST, para eu especificar um pouquinho mais a questão de localização e de alterações de supra que a gente vê no eletro. Então, em relação à evolução das alterações do eletro no IAM, inicialmente eu vou ver ondas T hiperagudas nos primeiros minutos. O paciente instabilizou uma placa e fechou uma coronária, tem um IAM com supra. Então, a artéria está fechada, a coronária fechada. Eu vou ver inicialmente ondas T hiperagudas se eu fizer o eletro nos primeiros minutos. Em seguida, que é inclusive o mais comum que a gente pega no pronto-socorro, eu vou ver um supradesnivelamento do ponto J e do segmento ST. Isso mais ou menos depois de 30 minutos ali do quadro. O que é esse ponto J? Bom, nesse slide eu consigo mostrar para vocês o seguinte. No finalzinho da onda P, né? Eu tenho aqui onda P, segmento PR, como a gente tinha comentado, né? PQ, perdão, né? PQRST, né? Como a gente comentou naquela aula de eletro. Então, aqui eu tenho isso mesmo, intervalo PR, né? Então, aqui eu tenho onda Q, R, S e o T. No finalzinho do segmento PR, aqui eu uso como fonte para eu medir a minha linha de base. Então, esse nível é o nível da minha linha de base. A partir dele, eu vou medir o tamanho do meu segmento ST, tá? E o que seria o ponto J? O ponto J é o ponto de encontro do final do complexo QRS com o início do segmento ST, que seria esse pontinho aqui. Aqui eu terminei o QRS, estou iniciando o ST. Então, se esse ponto ele se elevar, e aí eu vou mostrar o tamanho dos milímetros, seria uma elevação do ponto J, tá bom? Bom, e qual que é a definição disso? Então, eu ter uma nova elevação do segmento ST maior ou igual a 1 milímetro, medida no ponto J, em pelo menos 2 derivações contíguas. Então, não basta eu ver uma derivação lá no eletro com supra de ST para eu considerar que meu paciente tem síndrome coronariana aguda com supra de ST. Preciso de 2 derivações contíguas, consecutivas. Como assim? V2, V3, V3, V4, V4, V5. Então, assim, 2 derivações que se seguem para a gente conseguir pensar que tem alguma parede ali isquemiando, tá? Uma exceção é V2 e V3.
porque essa seção muda um pouquinho o tamanho desse segmento ST que eu vou medir. Mulher seria, eu considero, maior ou igual a 1,5 milímetros, homens maior que 40 anos, maior ou igual a 40 anos, maior que 2 milímetros, e homens menos de 40 anos, maior ou igual a 2,5 milímetros, certo? Depois disso, ocorre surgimento de onda Q, inversão de onda T, pode regredir o meu supradesnivelamento depois de uma semana mais ou menos, tá? Então, isso é uma sequência de como que ocorre a evolução do segmento ST no infarto com supra, tá? Mas, basicamente, para eu dar uma noção para vocês do que a gente vai poder evidenciar no eletro. Bom, em relação à localização, por que às vezes é importante também, não só para diagnóstico, mas olhando o meu eletro de um paciente com supra, eu consigo presumir qual foi o território afetado, qual foi a coronária que provavelmente teve uma isquemia e qual foi o território afetado. Isso facilita também um pouco, por exemplo, em casos de cateterismo que eu precise fazer de emergência, o hemodinamicista consegue ter uma ideia onde que ele consegue ir primeiro, qual coronária ele quer olhar primeiro, fazer o procedimento mais urgente para evitar perda de tempo. Bom, e também não só isso, só complementando, mas dependendo da região eu tenho que ter algumas cautelas, como por exemplo o infarto inferior, eu tenho sempre que pensar se não tem acometimento de ventrículo direito, mas isso também é algo a gente vai comentar depois ao longo do curso de vocês. Bom, aqui alguns exemplos, né? Localização do infarto. Então, se eu tiver, por exemplo, um supra-DST em D2, D3 e AVF, eu tenho que pensar em parede inferior. Então, eu provavelmente tem um infarto inferior. Geralmente, a coronária mais afetada é a coronária direita. Pode ser também circunflexa, mas a direita geralmente é a que eu vou pensar mais. Já, por exemplo, se eu tenho uma isquemia de alteração de V1 a V6, eu penso no infarto anterior extenso, tá? Então, isso são mais algumas dicas a partir do que eu vejo no eletro, a localização que eu vou pensar. Aqui um exemplo, né? Então, aqui eu tenho supradesnivelamento de ST em V1, V2, V3, V4 e V5. Então, nesse território, eu estou pensando em um infarto anterolateral, né? Infarto anterior, enfim, e com isso eu já vou ter uma ideia que provavelmente pode ser a descendente anterior à coronária afetada, pode ser um infarto que, se eu não agir rápido, ele pode ficar com insuficiência cardíaca grave, enfim, tá bom? Bom, em relação a diagnóstico, vou falar aqui um pouquinho de diagnóstico da parte de laboratorial, tá? E depois a gente passa para a parte seguinte de tratamento. Bom, além do eletro, né, tem alguns exames laboratoriais que são fundamentais para o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, dentre eles aquele que eu comentei lá no início da aula, marcadores de necrose miocárdica. Bom, esses marcadores, o que geralmente pode ser solicitado? A mioglobina, troponinas T, troponina I, troponina ultrassensível, que eu vou comentar daqui a pouco, CKMB e CK total. Cada uma delas tem sua sensibilidade, sua especificidade e sua indicação de ser utilizada. Nessa tabelinha eu coloquei aqui a cinética dos principais marcadores. Então, a mioglobina, ela começa a se positivar depois de 1 a 3 horas ali do infarto. O pico máximo dela é de 6 a 9 horas e a normalização é em 36 horas. Por que isso é importante eu saber? Por exemplo, no caso da troponina, a T ela começa a se aumentar, né, se alterar em 2 a 4 horas e aí em 4 a 6 horas. Então, por exemplo, se eu peço uma troponina com 1 hora de infarto, o paciente teve dor a 1 hora, chegou no pronto-socorro, eu peço, ela veio negativa, eu não consigo descartar síndrome coronariana aguda, porque pode ser que não tenha dado tempo da minha troponina positivar. Então, eu preciso fazer o que a gente chama de curva de marcadores, né? Então, eu repetir esse exame com 3, com 6, com 9 horas de sintomas, para eu ver se esses marcadores vão se alterar, vão se positivar ou não, certo? Bom, a troponina ela pode ficar positiva de até 10 a 14 dias, então também é muito utilizada para a gente, no caso de suspeita ali de reinfarto, alguma coisa assim, né, depois, mas enfim, aqui mais só mesmo para citar para vocês. Então, por exemplo, como eu tinha dito, eu tenho um teste negativo, eu tenho menos de 12 horas de sintomas, em geral eu repito
os meus marcadores em 6 a 12 horas de admissão. O que geralmente a gente solicita é a CPK, CKMB e troponina. A mioglobina, ela é sensível, mas hoje em dia a gente tem muito a troponina ultrassensível disponível na maioria dos pronto-socorros. E essa troponina ultrassensível, ela tem a vantagem de ter uma precisão excelente. É um pouco menos específica, porém facilita, em caso de ser negativa, já com curva, né, ou positiva, o meu diagnóstico ou exclusão, principalmente eu poder descartar a síndrome coronariana aguda. Então, a gente acaba usando a troponina ultrassensível, tá? Agora, por ela ser ultrassensível, ela altera por pequenas alterações, e nem sempre a troponina positiva quer dizer que o paciente está infartando. Eu sei que às vezes é um pouco complexo, mas não é só o infarto que causa ali inflamação no coração e altera marcadores de necrose. Uma miocardite, uma inflamação ali do músculo cardíaco também pode gerar isso. Às vezes o paciente com doença renal crônica tem uma alteração ali, né, na função renal, ele pode também vir com troponina alterada. Então tem alguns fatores. O que eu quero que vocês só pensem, só lembrem. Não é toda vez que a minha troponina é positiva, os meus marcadores vierem positivos, que o paciente tem síndrome coronariana aguda. E nem se eles vierem negativos, sempre descarta. Nunca sempre. Por quê? Se eu faço troponina com um tempo não hábil, como assim? Meu paciente teve dor, e aí eu dosei em 1 hora de sintoma. Não deu tempo da minha troponina elevar, não deu tempo da minha CKMB elevar. Ela pode vir negativa e o paciente está infartando. Então, eu preciso curvar, tá? E também, nem sempre que ela vier positiva quer dizer alguma alteração. Por exemplo, um bom exemplo é o da CK total. Eu tenho um paciente atleta que fez um esforço físico muito intenso. A CK total, a CPK, ela pode vir alterada por questão lesão muscular. E não teve dor torácica alguma, não teve sintoma torácico nenhum, não tem nenhuma clínica de síndrome coronariana aguda. E eu doso uma CPK, ela vem extremamente elevada. Não quer dizer que meu paciente esteja infartando. Então, eu tenho que levar em consideração um conjunto de fatores. Clínica, mais alteração eletrocardiográfica, mais alteração laboratorial, tá? E principalmente, o que o paciente te conta, a clínica do meu doente, tá? Isso vai ser fundamental no diagnóstico. Bom, eu coloquei aqui 2 exames que antigamente eram muito utilizados para diagnóstico de síndrome coronariana aguda, que era o DHL e a TGO. Porém, no momento, praticamente não se usa mais para diagnóstico, porque a gente tem exames melhores, como os marcadores de necrose. Então, esses a gente não costuma utilizar, tá? E uma coisa importantíssima, síndrome coronariana aguda com supra de ST, eu não preciso aguardar o resultado dos marcadores de necrose para tomar conduta. Por quê? Se eu tenho um paciente com síndrome coronariana aguda com supra, um infarto com supra, a minha conduta é estratégia ou invasiva ou trombolítico, mas eu tenho que tomar alguma conduta. Eu sei o diagnóstico do meu paciente, ele está infartando. Eu não preciso dos meus marcadores para eu saber disso, certo? Geralmente a gente pede, porque isso repercute em prognóstico, se tiver uma alteração futura depois eu tenho como comparar para saber se o paciente está reinfartando ou não, mas não é isso no infarto com supra que vai mudar a minha conduta, tá bom? Bom, então resumindo o que eu acabei de falar, nem toda dor torácica é igual à síndrome coronariana aguda, porque tem várias causas de dor torácica, eu posso ter uma costocondrite, eu posso ter uma dissecção de aorta, eu posso ter um espasmo de esôfago. O que vai mandar aí é a clínica do meu doente. Marcadores de necrose miocárdica negativos não exclui sempre síndrome coronariana aguda, não exclui, por quê? 2 motivos. Se eu dosar antes de tempo hábil, pode ser que ele esteja negativo porque não deu tempo de alterar, e o meu paciente pode ter instabilizado placa, ele pode ter tido dor torácica anginosa e o marcador vir negativo. Quando? Angina instável. E a conduta é basicamente a mesma do infarto, que eu vou falar mais à frente. Monitorização, medicação, basicamente a mesma conduta, certo? Nem sempre que os marcadores vierem positivos é infarto, como eu comentei. Tem várias outras causas de marcadores positivos, então eu tenho que levar junto com isso a clínica do meu paciente. Eu tenho que somar a clínica com o exame, certo? E nem todo supra é infarto. Nossa, bagunçou tudo, né?
Mas não preocupem, isso aí a gente vai falando também depois, mas deixa eu ver se eu coloquei, acho que eu não cheguei a colocar um slide aqui disso, mas tem algumas causas, algumas patologias que podem dar supra de ST, como pericardite, pacientes que têm às vezes um elétrico com repolarização precoce. Eu vou mandar depois um materialzinho para vocês lerem, mas em geral a gente consegue, tem algumas características no eletro que chamam a atenção para a gente saber se aquele supra é isquêmico ou não isquêmico. Mas isso só mesmo para estar na cabeça de vocês. Eu não vou cobrar em detalhes quando que a gente considera ou não. Só quero que vocês saibam que não é toda vez que eu vejo um supra, meu paciente está infartando. Mas se eu vejo um supra, eu tenho que ficar atento e síndrome coronariana aguda tem que sempre estar em mente. Eu tenho que sempre considerar como uma hipótese diagnóstica, tá bom? Bom, finalizando essa parte de diagnóstico, em relação a exames de imagem, nós temos o ecocardiograma transtorácico, que é um exame fundamental para ser feito no meu doente. A gente faz o quanto antes, não é um exame urgente na maioria dos casos, a não ser que o paciente tenha alguma complicação do infarto, mas é um exame que deve ser feito, de preferência com o paciente internado nos primeiros dias de internação, para avaliar se teve alguma repercussão em função ventricular, alguma alteração assim, tá? A cintilografia miocárdica ou o ecocardiograma de estresse, em geral, o ecocardiograma de estresse, exame de estresse, cintilo de estresse, a gente evita fazer no início, nos primeiras 48 horas pós-síndrome coronariana aguda, porém, se o meu paciente tem, então eu já deixei aqui na tabelinha ao lado, se for um paciente, alguns casos específicos, com baixa probabilidade pré-teste, por exemplo, ele teve uma dor torácica, mas me deixou em dúvida, eu acho mais que não é síndrome coronariana aguda do que seja, o risco dele é baixo, tem alguns critérios para a gente avaliar esse risco, então eu posso considerar fazer esses exames não invasivos, certo? E o cateterismo cardíaco, né, que eu coloquei do teste, o cateterismo cardíaco seria a estratificação de risco invasiva, que seria o nosso padrão ouro, para poder avaliar ali as coronárias e saber o que aconteceu com o nosso doente, se teve alguma, como é que a repercussão disso ali nas coronárias e se vai precisar de algum tratamento invasivo, certinho? Bom, dessa parte de diagnóstico é isso. Eu vou complementar num segundo vídeo o restante da aula sobre a parte ali de classificação, estratificação de risco e tratamento, tá bom? Até lá!